Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e a sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, veterinários, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperança.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje nós vamos bater um papo com a Aline Borges Resch. A Aline é biomédica habilitada em fitoterapia, mestranda na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, na área de concentração de fármacos, medicamentos e insumos para a saúde. Ela trabalha com desenvolvimento, otimização e controle da qualidade de processos e insumos farmacêuticos, junto ao grupo de pesquisa Laftex Unicamp. Ela é coordenadora da Comissão Técnica de Farmácia na Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC. Presta consultoria para regulamentações e projetos em cannabis. Atualmente atende cerca de 18 associações em seus processos judiciais e regulatórios pelo Brasil. Pesquisadora e CEO no Laboratório Analítico de Controle de Qualidade de Pesquisa e Desenvolvimento, o Fitochem, serviços especializados em produtos naturais, abrangendo as áreas de medicamentos, fitoterápicos, cosméticos e alimentos. Olá, Aline, seja muito bem-vinda aqui no Gotas de Esperança. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui, um prazer falar com você e com todos os que estão nos ouvindo agora. A gente que agradece a sua participação. Mas, Aline, a gente entrevista aqui no Gotas de Esperança vários profissionais, vários tipos de profissionais, né? E pela primeira vez eu estou entrevistando uma biomédica. O que faz uma biomédica? Explica Maravilha, pra gente essa profissão. maravilha. Bom, a classe biomédica, ela vem do padrão de atuação, né? Que seria as análises clínicas. Então, basicamente, o biomédico é um analista. Aí entram as diversas tonalidades dessas análises. Podem ser análises por imagens, análises clínicas, análises patológicas, análises de controle de qualidade, diversos tipos de análise. A biomedicina ela tem 36 campos de atuação, né? Então é realmente bastante diverso, né? As suas áreas mais frequentes de atuação dos profissionais recém-formados são na pesquisa acadêmica, Uhum. e como analista clínico mesmo. Muito bom. E como é que vamos começar também a entender como é que foi a sua o seu início, a sua relação aí com a cannabis? Como é que você começou a se interessar?
tanto pessoalmente, porque a Aline, gente, além dela ser uma profissional que se dedica aos estudos da cannabis, ela também é uma paciente. Geralmente, muitas pessoas começam o seu despertar canábico através de alguma relação com as suas questões de saúde. E a Aline é um exemplo disso. Então, ela começou, nós vamos explicar aqui, ela vai explicar como é que ela começou a se relacionar com a planta, né? Dessa forma mais de uso terapêutico. E depois também passou a olhar para isso de forma profissional. Conta pra gente como é que foi o seu despertar canábico. Ah, maravilha essa pergunta, porque eu era um tipo de pessoa totalmente diferente, né? Eu era ignorante, eu era muito preconceituosa. Então, me olhar do momento em que eu estou hoje para como foi esse início, realmente eu não me reconheço ali. Mas o início aconteceu com eu querendo internar o meu irmão, porque ele estava usando maconha e ele, na minha cabeça, naquele momento, ele iria vender as coisas de dentro de casa para cheirar a maconha. Então, realmente, é uma ignorância tamanha, né, desconhecimento total do que se trata a planta, de quais são os seus efeitos, mas isso vem da construção de uma outra geração, né? A minha Exato. mãe, meus avós, então todos eles foram educados nessa sociedade que vê a criminalização, que vê a marginalização da planta, né? Então nada de benéfico poderia vir dali. E era essa o estigma que eu própria tinha em relação à planta. E aí quando aquilo aconteceu com meu irmão dentro da minha casa, era necessário ações drásticas, né? Uhum. Mas dentro desse confronto eu comecei a me questionar, né? O que fazia com que ele se interessasse por isso? Meu irmão, né? Alguma pessoa que cresceu comigo, que foi criada da mesma maneira, e eu não compreendia, não aceitava, né? E foi quando, conversando com ele, eu me abri para entender, para experimentar, para sentir. Eu queria saber o que ele sentia, né? Uhum. Então eu me coloquei ali numa situação de uso e naturalmente logo no primeiro contato eu já senti um benefício, né? Um Uhum. efeito medicinal que estava ali e que estava me permitindo abrir um espaço tão sincero e de tocar em assuntos com a minha família que nunca tinham sido levantados, né? Então ela já em primeiro momento me trouxe essa relação aprimorada, né? Que a partir dali, com o meu irmão, melhorou assim significativamente muito. E é muito corajoso da sua parte, né? Foi corajoso naquele momento, é corajoso agora falar sobre isso, e importante, né? O seu relato para que outras pessoas também possam ficar É, tranquilas, né? e eu era uma pessoa assim, pensava dessa maneira, né? Uma ignorância mesmo. E aquilo foi então o meu primeiro real contato. Né? E depois disso eu entendi que não significava um risco para ele, e aí consegui ir me informando, né? Mas não era também uma questão para mim sobressalente, sabe? Uhum. Que bom. Mas eu vinha a ter problemas de saúde, né? Em decorrência de um acidente. Então, quando eu me vi numa situação onde a cannabis me ajudava muito, né, para além de qualquer medicação que eu estava tomando naquela época, para além de todo o contexto pós-traumático, né? Porque eu tive um acidente automobilístico onde eu tive um politrauma de fêmur, então foram muito tempo de reconsolidação óssea, de fisioterapia, de tratamento mesmo para voltar a andar. Né? Então eu tive aí 3 cirurgias durante 3 anos, foi todo esse caminho evolutivo, né, para o meu problema de saúde. Né? E durante esse tempo, que eu tive 3 anos ali, sentada, né, para pensar, né, no que Uhum. estava me ajudando, eu comecei a pesquisar muito sobre. E a minha questão de dor
né? E a dor crônica que eu tive em decorrência, né? Uma sequela deste acidente. Então eu comecei a pesquisar cada vez mais e me instruir, me informar e deter esse conhecimento, que assim que eu melhorei, eu passei no mestrado na Unicamp. Incrível. E aí você já estava focada que você queria estudar mais sobre a cannabis. Sim, eu percebi que o alívio que aquela planta me trouxe, nenhum outro medicamento foi capaz. Entende? Então, eu achava que eu precisava compartilhar essa informação com o máximo número de pessoas que eu pudesse alcançar para que ninguém precisasse mais sofrer, então, né? Que se não há uma cura, se não há o que fazer em relação a uma melhora da qualidade de vida. Existem possibilidades, né, inclusive mais saudáveis, com menos efeitos colaterais, dentro de uma terapia natural, uma terapia de um produto natural, né? Sim. E essa integração da dor, né? Falando de saúde e dor, como é que você vê a cannabis contribuindo para essa integração, tanto no nível pessoal quanto no nível clínico? Então, enquanto eu estava, né, nesse quadro frágil, sentindo muita dor, eu percebia que não só a dor implicava na minha saúde Uhum. mental, quanto na saúde das relações que estavam ao meu redor. Né? Então, havia ali uma percepção da minha mãe com aquele tratamento que eu estava fazendo, de desacordo, onde ela não aprovava aquilo. Né? Por mais que ela entendesse o alívio que aquilo me proporcionava, ela não aceitava devido a, né, a sua criação mesmo. Né? E, bom, a planta, ela é tão poderosa que ela consegue transformar, inclusive, as pessoas que estão ao redor, Uhum. né, de quem está fazendo esse tratamento. Então, eu já percebi na primeira vez, com a relação entre eu e o meu irmão, o quanto ela tinha Uhum. modificado a compreensão daquilo, né, de enquanto eu como pessoa, ele como outro ser, e quanto a gente se machucava de maneiras desnecessárias, enquanto queríamos a mesma coisa, queríamos o alívio do sofrimento, né? E aí a cannabis ela conseguiu como fosse me tirar de um caminho de pensamento vicioso, Uhum. né? E me abrir para estar receptiva a outras ideias. Então, eu acho que a integração da dor foi isso, eu entender que o que é meu, o que é do outro, e como eu posso ser mais aberta para que as outras pessoas também sofram menos, né? Maravilha, maravilha, sensacional. E acho que esse é o papel de quem busca, né, o conhecimento através dessa planta, né? Poder que outras pessoas também, a gente sempre tem vontade, né, de falar, poxa, vai te ajudar, vai fazer tão bem, tenta, né? Abre Mas sua mente. as pessoas não estão abertas ainda, abra sua mente, exatamente. E acho que a cannabis ela faz isso, ela te ajuda a integrar a dor, a ver, a reconhecer aquilo como seu e a tirar então a experiência de valor disso, né? Porque a dor ela é muito veículo de consciência e a cannabis é uma planta de conexão. Exatamente. Então acho que isso realmente tem um poder muito grande quando a gente está falando da saúde, né? Da promoção da saúde. Então eu acho que realmente esse alívio as pessoas merecem poder pelo menos experimentar. Na sua Se fala, a gente, permitirem. com certeza, é o que a gente fica tentando mostrar, né? Eu acho que quando a gente grava uma entrevista de um papo como esse, a gente quer levar um pouco de- de- dessa possibilidade que a planta traz, né? E aí na sua fala eu percebo que você traz aí é, um despertar para o seu autoconhecimento também, né? Você traz aí essa experiência de ter ficado tanto tempo, né? Esses 3 anos aí,
em sofrimento, passando por essa reabilitação, mas você fala desse momento difícil da sua vida como um despertar de autoconhecimento e que a planta te ajudou nesse caso, né? É isso? Exatamente. Não só a mim, como as pessoas ao meu redor. Uhum, Eu vivi isso dentro da minha casa, na minha vida. Né? uhum, Então, além de mim, minha mãe, meu irmão, né, outras pessoas foram tocadas pela planta sem necessidade de fazer o uso, pela vivência, né, desse tratamento ali junto comigo. E, poxa, eu tive uma oportunidade maravilhosa. Eu gostaria, sim. inclusive, de agradecer a vocês todos da Abrace, que foi visitar a Abrace, né? Foi um momento ali pós-pandemia, então eu tive a oportunidade de levar a minha mãe, inclusive comigo nessa viagem. Inicialmente não era uma visita à Abrace, nós íamos apenas à casa de um conhecido em Campina Grande. E ela nunca tinha andado de avião, tudo mais, então eu levei-a comigo. E a gente aterrissando em João Pessoa, tínhamos que pegar um transfer, um Uber, de João Pessoa até Campina Grande. Uhum, E maravilha, a gente decidiu pegar então um Uber compartilhado. uhum, E nesse Uber tinha um percurso de 1 hora ali, mais ou menos. Estava cansada da viagem, então fui quietinha. Mas chegou ali nos seus 10 minutos antes de desembarcar, eu falei, quer saber? Tô aqui, tô na viagem, vou conversar aqui com essas pessoas que estão aqui no carro. E aí eu comecei a falar, né, do que eu fazia, de onde eu vim. Sou da Unicamp, tal, tal, estudo plantas na universidade lá, não sei o quê. E aí o mocinho, poxa, que legal! Eu também trabalho com plantas, eu sou da Abrace, eu trabalho no laboratório de extração da Abrace, com cannabis. Nossa, caiu no seu colo, né? Coincidência maior nos. Nossa. E minha mãe, impressionada, ela dizia, vocês combinaram? E eu, assim, Vocês combinaram? fazendo, não, foi uma mera coincidência. Eu intencionei, quando escolhi Campina Grande, conhecer a Abraço, porque eu sabia que ela estava lá, né, e que ela Uhum, atendia tantas famílias, né, mais de 30 mil famílias. E, puxa, era um sonho poder mostrar aquilo para minha mãe, que a minha mãe compreendesse a extensão desse trabalho, a extensão da ajuda que a planta oferece. uhum. E, puxa, ter encontrado o João, querido, um abraço, João, dentro ali do Uber, e ele me convidar para visitar o laboratório, a planta de extração, que tinha acabado de abrir em Campina Grande, que inclusive ele estava sendo transferido para trabalhar lá, foi muito impactante. Eu chorava nessa visita, do início ao fim, e ainda houve a possibilidade da gente conhecer o cultivo. Então, para além do laboratório, que já para mim já era tudo, né? Já trabalhava no laboratório da Unicamp, então Uhum. conhecer outro era tudo. Mas ver o campus de cultivo, puxa, foi uma emoção assim incomparável. Eu chorava tanto, chorava tanto, que numa outra oportunidade, onde eu reencontrei aquelas pessoas que me receberam, eles lembraram de mim, falando: olha, a mocinha que foi lá com a mãe que chorava. A emoção, né, de estar diante de um cultivo legalizado, E né? o Que você. respeito que eu tinha ali por Sim. aquilo, sabe? Como Uhum, se eu estivesse conhecendo ali o que me ajudou durante todo esse tempo, o que me tirou de uma situação, né? E aquilo foi determinante para eu decidir o que seria da minha vida, porque até aquele momento eu ainda não estava determinada, mesmo com todo esse autoconhecimento, por conta do preconceito da minha mãe. Né? Minha mãe é uma uhum, pessoa muito próxima a mim. Quando ela entrou lá, conheceu assistência social, viu aquelas famílias, viu as mães, né? Viu a complexidade da necessidade que essas pessoas tinham ali, aquelas fotos todas na parede de tantos pacientes, né? principalmente crianças, né? Tem muitas crianças, né? Muitas. Lá nessas fotos. Quem um dia puder conhecer a sede da Brás em João Pessoa
assim, você entra e tem um hall de cima a baixo, cheio a parede cheia de fotos dos pacientes que abraça e ajuda. É bem Exatamente. impactante mesmo. E isso E foi disruptor para ela, né? Porque saiu imagino! de lá fazendo carinho na planta, Ai, que passando belezinha! Como que é o nome da já com sua a sua mãe? prescrição médica, dona Rosana. Ai, dona Rosana, que bom que a senhora também curte a plantinha, que nem a gente curte. Hoje ela se trata, o meu padrasto se trata, o netinho do meu padrasto se trata, minhas tias se tratam, meus primos se tratam. Então, assim, a mudança que ela trouxe na qualidade de vida da minha família é uma experiência e eu faço questão de valorar ela, porque é o que as pessoas podem ter para elas também, qualidade de vida, sabe? E alívio. Exatamente, qualidade de vida e alívio. Eu acho que já está de bom tamanho, né? A gente hoje vive uma vida e uma sociedade que quanto mais alívio e qualidade de vida você tiver, melhor. Mas, Aline, você menciona que a sua relação com a cannabis ela evoluiu de um uso inconsciente para uma percepção complexa e respeitosa. Você poderia compartilhar como é que foi como que essa transformação pessoal impactou sua vida profissional? Que é agora que a gente vai entrar aí na sua chegada na Aline profissional da cannabis, a cientista canábica. Para quem não sabe, tem o arroba dela lá no Instagram, é cientista canábica. Muito bom, muito obrigada. Bom, para mim, assim, a partir do momento que eu entendi o potencial dela, eu tinha que compartilhar isso. Né? Uhum. Então, quando entrei na Unicamp, eu passei no mestrado, eu estudava outra planta. Porque Qual ainda planta você havia. estudava? Eu estudava o ipê amarelo, Ah, porque uma ele árvore tem do cerrado. propriedades também? Tem O ipê amarelo propriedades? tem algumas propriedades descritas em literatura, como Uhum. gastroprotetor, mas eu estudava métodos de extração desse composto ativo dela. Tá. Uhum. Bom, mas eu estudava outra planta porque ali no meio acadêmico ainda havia um estigma muito grande a respeito da cannabis. Né? Não digo no meu departamento, que graças a Deus, minha orientadora, quem constrói ali o Laftex, são realmente pessoas muito para frente, pessoas de cabeça aberta, mas A assim, Priscila? tanto a Priscila também é do meu departamento lá, mas a universidade em si, né, a reitoria, as instâncias em maiores graus, elas ainda têm muita resistência, né, para tratar disso, né, para avançar com a pesquisa nesse sentido. Graças a esses professores que estão na linha de frente, né, do acesso ao conhecimento, graças a eles, hoje já é possível que eu esteja fazendo meu mestrado, é possível que outras pessoas façam também nessas linhas. Então, eu tenho muita sorte ali do departamento da Faculdade de Ciências Farmacêuticas ser realmente uma mãe aí para os seus alunos. Mas, no geral, há um estigma muito forte em relação à cannabis dentro da academia. Com certeza. Eu acho que a gente está ano a ano conseguindo minimizar essa percepção da academia, né? Uma percepção torta, um olhar torto. Eu acho que Exatamente. aos Isso foi poucos. também ali um pouco antes da pandemia, né? Essa entrada do meu mestrado. Então, Uhum. depois da pandemia, as pessoas conseguiram observar com mais propriedade os potenciais efeitos e tudo que foi publicado em literatura nesse tempo, que foi uma uma quadruplicação de Sim, artigos, né? sim. Publicados no Brasil a respeito da planta. Então, cresceu muito o conhecimento a respeito e aí essa difusão da informação facilitou, né, um pouco dessa entrada do conhecimento acadêmico. Eu acredito também que além da questão acadêmica, a gente viu um boom de novos eventos, né? Eventos tanto da científicos, da área médica, da área veterinária, quanto eventos de festivais de música, né? Todos focados. A gente vai ter agora
em novembro a Expo Cannabis Brasil, que é uma das maiores feiras, é o maior evento de cannabis do Brasil, onde reúne todo o universo canábico, né, nessa feira. Então, a pandemia teve isso, né? Além de ter dado um salto aí na academia, também trouxe esses eventos para a gente. Acho que o setor como um todo foi Isso. fomentado, né? Porque acho que vem da necessidade mesmo, né? Todos os problemas de saúde mental que a gente vem tendo, os agravos em saúde, a própria população que tem ficado mais velha, né? E como a gente sabe, a cannabis é planta para terceira idade ou para Exato. crianças com especialidades médicas, né? Mas E por falar em idosos, você está fazendo um trabalho com a terceira idade. Conta um pouco para a gente desse trabalho que você está desenvolvendo. bom, a Unicamp tem um programa, né, chama Universidade, que são Uhum, aulas diversas em variados temas, tem eixos de concentração, e dentro do uhum, eixo de saúde mental e saúde física tá a minha aula sobre a cannabis. Então, chama Cannabis na Terceira Idade, ela é aberta ao público, aceita alunos acima de 60 anos, e tem seu próprio cronograma, é oferecida 2 vezes por ano. É, Atualmente, eu quero agradecer inclusive ao Bruno, que está liderando essa turma comigo e está fazendo um trabalho incrível. E, bom, a gente conversa com a terceira idade a respeito do que é a planta, né? Desmistificando a história da planta, né? Separando um pouco essa parte do preconceito da sociedade para entender o potencial de saúde dela, né? Ainda mais para entender e para mostrar para que eles entendam o que é o sistema endocannabinoide, né? Que é o sistema que pertencente a todos os seres vivos, né? E como é que é a receptividade dos Olha, idosos, dessa galera aí da eles terceira idade? adoram as aulas. Eles Ah, adoram as aulas, eles perguntam muito, eles querem fotos, eles querem ir até algum cultivo e precisam realmente ter uma proximidade, né? Porque eles têm muita curiosidade, porque como foi visto de uma maneira tão marginalizada, uhum. né, nas gerações deles, agora essa informação é uma novidade. Né? Apesar da planta ser milenária, a informação para eles é uma novidade. Então, eles querem sim, eles estão abertos a experimentar novas coisas. Então, eu acho que é uma aula para mim também ver a disposição dessas pessoas em estar ali para aprender uma coisa que vai beneficiar a sua saúde e de ter essa abertura mesmo de percepção, porque conforme as aulas passam, eles entendem cada vez mais, eles começam a te trazer casos. Não, isso e aquilo. E isso me instiga a estudar ainda mais para responder Uhum. essas perguntas a eles. Então, acho que é uma contribuição mútua. Maravilha. E agora falando um pouco sobre regulamentação, como é que você vê a evolução das regulamentações relacionadas à cannabis medicinal no Brasil? Você acha que está tendo progresso, está lento? Porque você lida com isso também, né? Você estuda um pouco certificação, regulamentação. Exatamente. Acho que desde lá 2014 até hoje, a gente teve bastante evolução favorável ao acesso, né, à difusão desse, desse medicamento ainda como um produto natural. Né? Uhum, Então, uhum, hoje as associações trabalham nesse meio regulatório indeciso, né? uhum, Indefinido. Então, cada vez mais é necessário que a Anvisa se disponha a legislar sobre, porque enquanto está esse ambiente inseguro, elas ficam muito atadas, né? E elas ficam em insegurança jurídica. Isso sim. para uma pessoa que está ali com toda essa responsabilidade, né? Que é
fazer uma distribuição de um remédio que não, poxa, não tem uma normativa. Sim. Então, essas pessoas elas estão ainda buscando de todas as formas seguirem normativas, mas que são muito, às vezes, aquém dos seus recursos atuais. Porque uma associação, normalmente, ela é feita apenas para se estruturar. E E as para dar normativas, acesso, né? Que para dar acesso. seria a Exato. função do governo, mas o governo, infelizmente, não faz isso, e quando faz, faz de maneira esquisita, enfim, depois isso é outro assunto. Colocando medicamento importado no SUS, que não seria a melhor opção, mas enfim, fazer o quê? Exatamente, né? As associações hoje no Brasil têm um papel que é dar acesso de uma forma mais fácil e menos de menos custo para a população. E isso é uma E coisa inédita do Brasil, né? exato, Essa exato. organização da sociedade civil em pró de uma necessidade, né, de tantos. E o que você falaria? Qual que é o seu conselho para os profissionais de saúde que estão pensando em entrar no campo de pesquisa ou na prática clínica com a cannabis? Eu acho que há Uhum. muita necessidade, falta de profissionais. Então, eu, se pudesse, traria todos para estudar e aprender sobre, porque vai ser necessário, né? A demanda de saúde é grande, os profissionais ainda são poucos, e a gente precisa que essas pessoas estejam preparadas para que esse acesso seja possível. Uma hora será, e a gente precisa estar preparado para isso. Em outros países já é possível, então, quanto antes esses profissionais buscarem se atualizar e deter o conhecimento, né, beneficiará quanto mais pessoas, melhor. E é apaixonante, né, Aline? Você e eu acho que somos suspeitas, mas é uma área apaixonante. Sim, eu tive meu primeiro contato com a planta, de verdade, a planta, né? Foi com voluntariado pela SBEC no MMJ, Mulheres e Mães Jardineiras, um programa que dava acesso, né, a algumas famílias em vulnerabilidade a esse conhecimento técnico-científico, né, tanto para o cultivo quanto para a extração. E foi nesse momento da extração que eu conheci uma família. Queria mandar um grande beijo também para Fer. Uhum, E, puxa, foi ali onde eu me apaixonei, porque foi aonde eu vi a necessidade para além do que eu tinha vivido na minha vida. Né? uhum. Então, ela era uma mãe de 3 filhos, 2 deles atípicos, e, puxa, uma necessidade muito grande ali. E ela tinha na casa dela, graças a acompanhamento ali da SBEC, foi conseguindo uma autorização de cultivo para ela. E aí, naquele momento de preparar o remédio, então, eles me contataram para prover boas práticas ali, né, para que o medicamento ficasse, né, Em em boas boas condições. condições, sim. Isso, em Uhum. boas condições. Excelente. E aí eu vi que para além de mim tem muita gente precisando de remédio, né? E aquilo foi então mais uma combustão para que eu focasse realmente em fazer isso com a minha vida, Que é o que você gosta, né? O que está que é fazendo. a paixão, né, Cris? Sim. Ah, que legal, Aline. Olha, a gente está chegando aqui ao final da gravação do nosso episódio. Queria pedir para você se despedir, deixar seu recado para a gente encerrar aqui nossa gravação. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Abrace, a Unicamp, né, que são todas partes da minha história, e agradecer a todo mundo que está aberto a, a ter essa influência positiva que a cannabis traz na vida. Né? Hoje, famílias dos meus amigos, eu sinto muito orgulho deles realmente me observarem e repensarem, sabe? Dar uma Uhum, segunda chance para uma opinião formada. Né? uhum. Existe muito ainda para se saber a respeito da planta e sobre seus efeitos. Então, acredito que a relação com ela é muito pessoal e é um tratamento ascendente de benefício, é uma terapêutica realmente.
Então, tanto cultivá-la, quanto as suas diversas formas de consumo, quanto a possibilidade de apenas oferecer para alguém que está em sofrimento, oferecer para alguém que possa obter alívio daquilo. Então, acho que, principalmente aos meus queridos alunos da terceira idade, meu muito obrigada, porque, na verdade, quem está ganhando com tudo isso sou eu, de felicidade mesmo e de satisfação na minha vida. Maravilha, Aline. Muito obrigada pelo papo, pela conversa, por trazer seu conhecimento aqui para a gente compartilhar com os nossos associados. E é isso. A gente termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e também você pode acessar no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!